Nesse item F, eu vou fazer de duas formas. A primeira, como eu estou fazendo todos os outros, né, cortando em triângulos convenientes aí, que é mais intuitivo aqui. E a outra forma, ela é mais interessante, só que é menos intuitiva, mas formaliza um resultado interessante aqui para a gente. Então, vamos lá. O primeiro modo, então deixa eu pegar aqui, cortar aqui em uma diagonal. Pronto. Cortei nessa diagonal aí. E quando eu corto... Bom, isso aqui, a intenção era que fosse um paralelogramo, né? Ou seja, o quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Esse lado aqui paralelo a esse lado paralelo a esse. E quando eu tenho dois pares de lados paralelos, isso é um teorema que teria que provar adequadamente, que eu não vou fazer aqui, fica para outro momento, esses lados opostos, que são paralelos, eles obrigatoriamente, portanto, serão de mesmo tamanho. Então, esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse, e esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse. O que não quer dizer que esse tenha o mesmo tamanho que esse aqui. Esses dois vizinhos aqui podem ser diferentes, tá? Mas os paralelos, aí, os opostos, são dois pares de lados paralelos e, portanto, iguais, de mesmo tamanho. E aí, eu anotei aqui as medidas. Então, sim, e qual a graça de ter esses lados aí e tal? Porque esses dois triângulos aqui que eu formei, eu vou chamar aqui de triângulo 1 e triângulo 2, esses dois triângulos têm os mesmos três lados, né? Esse lado aqui do triângulo 1 é idêntico a esse lado aqui do triângulo 2. Esse lado aqui do triângulo 1 é idêntico a esse lado aqui do triângulo 2 e esse lado azul que eles têm em comum, tá? Então, dois triângulos com os mesmos três lados, isso também é um teorema, significa que eles são triângulos congruentes. Tá? Eu até poderia verificar os ângulos também, para, né, ter mais certeza ainda, mas nem precisa, o teorema já garante isso. O caso de congruência LLL. Então, se tem os mesmos três lados, certamente os dois triângulos são congruentes. Então, são irmãos gêmeos. Tá? Eles têm o mesmíssimo tamanho, tudo idêntico. Inclusive, a área idêntica. Então, para saber a área verde aqui, que é o que está sendo pedido, é só fazer a área 1 mais a área 2. Como elas são iguais, então basta fazer duas vezes, digamos, sei lá, a área 1. Tá? Pegar a área 1 e multiplicar por 2. Então, poderia ser a área 2 em vez da área 1, tanto faz. Vou pegar a área 1 aqui. Então, como que eu faço para descobrir a área desse triângulo aqui? Aí é base vezes altura sobre 2. Então, vai ser essa base aqui, que deu 6 centímetros. E essa altura aqui, deixa eu colocar aqui em vermelho. E lembrando, em vez de pegar essa base aqui, poderia pegar alguma outra base, aí, portanto, seria uma outra altura, mas considerando essas aqui, essa altura aqui deu 5,5 centímetros. Tá? Então, a área 1, vou botar aqui assim, a área 1 vai ser 6, né, base vezes altura, dividido por 2. Então, só a área 1 deu... Olha, repara só, isso aqui vai ficar... Até já vai dar para a gente uma pista do que vai acontecer. Então, a área verde vai ser 2 vezes a área 1. Então, 2 vezes 6 vezes 5,5 dividido por 2. Eu já posso cancelar esse negócio aqui. Então, moral da história é que a área verde, a área do paralelogramo, é só base vezes altura. Só, a base vezes altura é para a gente calcular a área de um retângulo. Isso aqui não é um retângulo. É verdade, não é um retângulo. Mas todo retângulo é um paralelogramo. Eu vou falar disso já já. Tá? Mas só fica aí uma pista do que vai aparecer quando eu mostrar o segundo modo de fazer. Então é só fazer 6 vezes 5,5. Vamos lá para a calculadora. Isso aqui dá 33, como está tudo em centímetro, então a área vai ser em centímetros quadrados. Beleza? Agora, como eu falei, vou fazer o segundo modo. Na verdade, eu não vou nem usar esses valores aqui, essas medidas. Vou usar só base e altura para a gente ver essa relação entre a área do paralelogramo e a área de um retângulo, como a gente já suspeitou aí o que vai acontecer. Para isso, vou usar essa tela aqui. Então, tenho um retângulo, tá? Genérico aqui, de uma base. Está bem pequenininho aqui, mas tem um Bzinho aqui, né? Base B e altura H.
E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou traçar uma linha aqui, suporte a esse lado paralelo, tá? Então, essas duas linhas cinzas são paralelas. E eu vou construir, então, um paralelogramo que tem a mesma base do retângulo original e a mesma altura. A altura é dada aqui pela distância entre essas retas cinza. Tudo bem? Então, e aí eu posso mudar a posição desse paralelogramo aqui, né? Ele pode inclusive coincidir com o retângulo. E a graça do negócio é perceber que, preservando então a mesma base e a mesma altura, esse paralelogramo aqui vai ter a mesmíssima área do retângulo, certo? É só fazer base vezes altura, assim como calcular a área do retângulo, base vezes altura. Vamos provar isso, tá? É um teorema que a gente precisa provar. Para esse caso aqui, né? Seria interessante a gente provar, é o que a gente vai fazer agora. Primeiro, deixa eu comentar sobre a definição de paralelogramo. Definição de paralelogramo é quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Só isso, tá? Não fala nada quanto aos ângulos, só quanto a esses lados opostos paralelos. Bom, o retângulo também tem essa característica. Ele tem lados opostos paralelos. Portanto, o retângulo também é um paralelogramo. Então, ele é um paralelogramo com um caso específico, né? Ele tem todos os ângulos também de mesmo tamanho. Na verdade, o nome retângulo é um adjetivo, né? O nome completo dele é paralelogramo retângulo. É o paralelogramo que tem os ângulos retos. Moral da história é que a gente vai então generalizar aquela fórmula do retângulo. Na verdade, vai ver que é a fórmula de um paralelogramo. A fórmula para calcular a área de um paralelogramo. Tá? Vamos ver como é que é isso aqui. Deixa eu tirar esse preenchimento aqui e vou destacar aqui dois triângulos. Esse aí, esse azul, DAF. Está bem pequenininho aqui as letras, mas eu vou dizendo aqui DAF. E o outro triângulo, CBE. Antes disso, deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Eu peguei essa base aqui, que mede B. Então, obviamente, esse lado DC também mede B. E esse lado FE também mede B. Tá? Todos esses lados aqui têm o mesmo tamanho. Agora sim, vamos voltar lá para os triângulos. Então, esse aí e esse aí. O que esses triângulos têm de interessante? Pensa aqui comigo. Esse lado DA é idêntico a esse lado CB. Tá? Esse lado AF é idêntico a esse lado BE, porque são lados opostos de um paralelogramo. Tá? Então, são idênticos também. E esse lado DF também tem o mesmo tamanho do lado CE. Aqui é menos trivial. Tá? Deixa eu ir para uma tela aqui do Paint para mostrar isso aqui com mais facilidade. Então, aqui é a base de tamanho B, então, que é o mesmo tamanho aqui do DC. Aqui também mede B. Esse lado aqui também mede B, né? Esse B aqui. E aí, repara, como eu falei, esse triângulo aqui, DAF, esse lado DF mede B, né, Bzinho, mais esse CF aqui. E esse lado CE também mede Bzinho mais esse mesmo comprimento CF, esse mesmo segmento CF. Tá? Então, esses dois triângulos azuis aqui, eles têm essa região em comum, mas enxerguem eles separados, tá? Como a gente viu aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto, esse aqui e esse outro aqui, CDE. Tá? Esses dois triângulos, se eles têm os mesmos três lados, eles são triângulos, então, congruentes. São triângulos idênticos, irmãos gêmeos. Se eles são irmãos gêmeos, eles têm a mesma área. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Vamos anotar. O triângulo DAF é congruente ao triângulo CBE. CBE. Portanto, a área desses dois triângulos, de DAF,
aí vai ser igual à área do CBE. Esses dois triângulos, né, se são idênticos, eles têm a mesma área. Muito bem. E aí, olha só o que vai rolar de interessante aqui. Então, essa região aqui tem a mesma área dessa região aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte. Desses dois triângulos, eu vou, digamos, tirar essa região em comum aqui. Tá? Então, eu eliminei essa área, eu vou chamar, sei lá, azul escuro. Tá? Então, vou pegar essa equação aqui e vou subtrair aquela região, aquela área escura. Então, ficou área DAF menos área escura igual essa área CBE também menos a área escura. Tá? E aí, o que sobrou, então, obviamente, se isso é igual a isso, então isso menos uma certa quantia é igual ao outro também menos a mesma quantia. Então, essa diferença das áreas aqui vai dar a mesma coisa. Ou seja, que é o que sobrou aqui. Tá? Esse polígono aqui e esse polígono aqui vão ter a mesma área. Vou até botar de outra cor, então. Só para a gente poder diferenciar. Botar vermelho. Tá? Então, essa área azul é idêntica a essa área vermelha. Tá? Então, deixa eu anotar aqui. Aqui à esquerda, então, é a área azul. E aqui à direita ficou a área que eu pintei de vermelho. Tá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Para essas duas áreas aí, eu vou agora acrescentar essa região aqui. Esse triangulinho A, B, alguma coisa. Não tenho o nome aqui, mas essa região rosa. Tá? Então, vou pegar essa equação aqui e agora vou somar de ambos os lados a área rosa. Área rosa. Ah, está bem clarinho, né? Espero que dê para ler aí. Mais área rosa. Tá? E aí, olha só o que aconteceu. A área azul mais a área rosa deu a área do retângulo ABCD. A área do retângulo ABCD. E aqui desse lado, a área vermelha mais a área rosa deu a área do paralelogramo ABEF. Então, isso prova, de uma outra forma, aquela suspeita que a gente viu naquele modo de calcular a área do paralelogramo. De fato, a área de um paralelogramo é sempre idêntica à área de um retângulo que tem a mesma base e a mesma altura. Tudo bem? Então, outra forma de ver que bastava fazer base vezes altura para calcular a área de um paralelogramo. E agora, para fazer a letra G, esse caso do triângulo obtusângulo, até apareceu em algum outro item aí anterior, que eu falei sobre essa coisa esquisita de quando, se a gente for considerar como base um dos lados que forma o ângulo obtuso, que a altura cairia fora do triângulo, né? Ficaria uma coisa assim. Teria que prolongar essa base para poder fazer o ângulo reto aqui. Então, pode suscitar a dúvida de se continua valendo aquela fórmula de base vezes altura sobre 2 para os outros triângulos, porque todos os outros triângulos a altura estava caindo dentro da figura e aí a gente conseguia enxergar a formação do retângulo, que a gente podia completar e tudo mais. Tá. Então, para a gente averiguar o que acontece aqui, eu vou usar aquele teorema que a gente viu na questão anterior, que é esse aqui de que a área de um paralelogramo é idêntica à área de um retângulo de mesma base e mesma altura. Tá? Então, que eu posso deslizar à vontade aqui essa base de um paralelogramo. Se eu preservar o tamanho da base e o tamanho da altura, não varia a área. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Para cada uma dessas duas figuras, para esse retângulo aqui e para esse paralelogramo, eu vou cortar em uma diagonal. Tá? Cortei a diagonal aqui e peguei agora a metade da área, esse retângulo, esse triângulo laranja. Tá? Tanto para essa figura aqui, para o retângulo, e também pegar a metade aqui do paralelogramo. Cortei aqui também nessa diagonal, tá?
Então, esse triângulo laranja aqui é idêntico, esse triângulo aqui é idêntico a esse triângulo branco aqui, que tá em branco. Pelo mesmo lance que a gente viu na questão anterior, esse triângulo laranja e esse aqui têm os mesmos 3 lados, então é aquele caso de congruência de triângulos, né? Então, se essa área laranja é idêntica a essa área branca, então essa área laranja é metade da área do paralelogramo. A mesma coisa acontece, é até mais fácil de ver, que aqui também essa área laranja é metade da área do retângulo. Então o que eu tenho aqui é o seguinte, a gente já sabia que a área do retângulo é idêntica à área desse paralelogramo, que tem mesma base, mesma altura, tá? Então, se eu dividir ambos os lados por 2, tá? Vai ficar, deixa eu botar aqui de vermelho, a metade dessa área é idêntica à metade dessa área, tá? A metade da área do retângulo vai ser a área desse triângulo laranja aqui. A área do triângulo laranja, digamos aqui, laranja 1 e aqui o triângulo laranja 2, tá? Só para diferenciar. A mesma coisa vai acontecer aqui. A área do paralelogramo dividida em duas partes iguais vai ser a mesma coisa do que a área desse triângulo 2 aqui, o triângulo laranja 2. Deixa eu botar até triângulo 1 e triângulo 2, né? Acho que fica mais fácil. Triângulo 1 igual à área. Então, essa metade aqui vai ser a área do triângulo 2. Então, pronto. Já temos um novo teorema aí, só fazendo essa continha merreca aqui. Que significa o seguinte. A área do triângulo 1 ser igual à área do triângulo 2 significa que, se eu preservar também o tamanho da base e o tamanho da altura de um triângulo, eu também posso deslizar, deixa eu mexer aqui. Ignorem os paralelogramos, olhem só os triângulos laranja. Eu posso variar à vontade a posição aqui, vai variar as medidas dos lados, exceto esse aqui, tá? Mas vai variando aí as outras medidas de ângulo e tudo mais, mas a área se preserva, tá? Então a área desse triângulo 1 aqui, do triângulo laranja, vai ser sempre idêntica à área desse aqui, que é fazer base vezes altura sobre 2. Então, para a gente resolver aqui esse último item, é só fazer também base vezes altura sobre 2. Eu posso pegar, inclusive, a base sendo esse lado que forma um ângulo obtuso. No meu aqui deu 6 centímetros. E aí, deixa eu prolongar aqui essa base para eu desenhar a altura. A altura, então, vai ser essa distância do ponto mais alto até a linha dessa base aqui, formando 90 graus, que o desenho não quer fazer. Ah, fez. Então, aqui eu tenho 90 graus. E essa altura aqui no meu desenho deu 4,5 centímetros. Tá? Cuidado que não é para medir isso aqui não, tá? Isso aqui não é para medir não, é só o tamanho do lado do triângulo mesmo. Se medir isso aqui, você vai acabar calculando a área desse triângulo retângulo todo aqui, mas não. Então, vamos lá. A área, então, verde vai ser base vezes altura sobre 2. Simplificando aqui, vai dar 3. Então, 3 vezes 4,5, 9, 12,5, né? 13,5. Então, se está tudo em centímetros quadrados. Tá? Uma outra forma mais intuitiva de fazer seria fazer aquilo que eu até dei a pista aqui, né? Calcular a área desse triângulo retângulo toda e eliminar a área branca, que também é um triângulo retângulo. Tá? Então, se vocês até fizerem com medidas genéricas aí, chamar isso aqui de B, isso aqui de H, isso aqui de uma outra medida, sei lá, X qualquer, né? Vocês vão ver que esse X aqui vai ser eliminado uma hora aí, que no final das contas vai ter que dar base vezes altura sobre 2. Tranquilo? Então, quem quiser pode tentar aí. E aí fica, então, as nossas generalizações das fórmulas para a área. O que a gente viu até agora? A gente viu inicialmente que a área de um retângulo era a base vezes a altura, tá? E a área de um triângulo é a metade disso, base vezes a altura sobre 2. Né? A gente começou até vendo pelo triângulo retângulo, depois, né, foi generalizando para outros triângulos. E a gente até viu que, na verdade, isso aqui é inclusive igual à área de um paralelogramo.
um paralelogramo que tem a mesma base, a mesma altura, tá? Também vai ser dado por essa fórmula aqui. E o triângulo, aí, vale para qualquer triângulo. Pode ser retângulo, pode ser acutângulo, obtusângulo, qualquer que seja o retângulo, perdão, qualquer que seja o triângulo, a fórmula vai ser dada por base vezes altura sobre 2. Então, agora na próxima questão, a gente vai ver mais uma fórmula para determinar. A gente vai chegar numa fórmula para determinar a área de uma figura um pouco menos trivial.